Olá pessoal, uma palavra ao nosso coração nessa tarde, Miqueias 2, versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Me deparei com esse texto hoje logo pela manhã, e esse texto do profeta Miqueias, ele fala um pouco a respeito do poder que existe em nossos pensamentos. O ser humano ele é dotado de uma capacidade tremenda de pensar, de raciocinar, de planejar, de também visualizar o futuro. Porém, essa mesma capacidade benéfica e positiva, em muitas ocasiões, ela é também utilizada de forma errada e se torna algo maléfico para a vida de muitas pessoas. Existem momentos que estamos a sós. Hoje de manhã, por exemplo, 6 da manhã, eu fazia o meu devocional, momento aquele que eu oro, que eu dobro os meus joelhos, que eu adoro, que eu louvo e que também eu leio a palavra e faço algumas anotações. E me deparei com o capítulo 2 do profeta Miqueias. E aí eu comecei a ruminar um pouco esse versículo. Depois, logo durante o dia, pensei novamente a respeito, mas esse versículo ele diz que aqueles que imaginam a iniquidade e aqueles que maquinam o mal, logo o praticam. Perceba que ninguém pratica algo, seja positivo ou negativo, antes de pensar, antes de planejar, antes de imaginar na sua mente, descendo assim para o coração. Costumo dizer, ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém dorme crente e acorda desviado, acorda ímpio, acorda pecador. Tudo é um processo. E nesse processo nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. Existem momentos na vida em que nós deitamos, todos nós nos reclinamos para dormir e naquele momento, às vezes, o nosso pensamento ele começa a ruminar coisas do passado, coisas maliciosas, e é nesse momento que nós não podemos deixar a imaginação tomar conta. Não podemos dar corda para a imaginação com relação a pensamentos maus, a pensamentos perversos, a pensamentos malignos. É no momento que você vai conduzir as rédeas do seu pensamento. Por isso que Miqueias diz: ai daqueles que no seu leito imaginam coisas más, imaginam a iniquidade e maquinam o mal, planejam o mal. E aí ele diz que logo pelo amanhecer eles vão praticar, porque na noite anterior eles pensaram, eles imaginaram, eles fixaram algo na mente, o coração maquinou, e aí logo isso se torna uma ação consumada, um fato consumado. É por isso que nós devemos ter um devido cuidado com os nossos pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele nos ensina, e não é por acaso que o apóstolo Paulo entendia o poder do pensamento, o poder da renovação da mente. E ele vai nos ensinar. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos renovar a nossa mente. Romanos 12:2 diz que o processo de renovação da mente precisa ser contínuo. Renovemos a nossa mente, os nossos pensamentos continuamente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. No mesmo Romanos 12:2 ele diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, não devemos nos amoldar com as coisas desse mundo. Antes, devemos renovar a nossa mente e os nossos pensamentos todos os dias. Também, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar em Filipenses que tudo aquilo que é bom, agradável, justo,
puro e honesto precisa governar a nossa mente, o nosso pensamento. Que seja isso que domine a nossa mente e o nosso pensamento. Alguém já disse que é impossível impedirmos os pássaros de sobrevoar por cima da nossa cabeça. Agora, deixar que eles façam ninho nas nossas cabeças, isso naturalmente é possível. O que entendemos com relação a isso é que os pensamentos vêm e vão. E na mesma velocidade que eles aparecem e surgem, nós precisamos enxotá-los, expulsá-los, mandá-los embora, repreender aquele pensamento e trazer o foco novamente para coisas boas. Não dê corda para a imaginação, para pensamentos perniciosos, pecaminosos. Alguns estudiosos dizem que essa frase dos pássaros é de Martinho Lutero. Realmente não fui atrás para poder verificar se isso é real. Alguém também disse que a mente é o lugar onde o cristão brinca com o pecado. Às vezes nós não tocamos no pecado, nós não cometemos o ato, mas a mente, ela brinca com isso. A mente, ela fantasia, ela imagina, ela acaba se deleitando com prazeres imaginários, fictícios, e isso já desce para o coração e acaba também contaminando. Não é à toa que Jesus disse que o ato do adultério, ele não é consumado, ele não é considerado pecado simplesmente quando alguém comete o adultério. Mas Jesus, ele declara que se alguém olhar para uma mulher de maneira impura, de maneira fantasiosa sexualmente, esta pessoa já cometeu pecado. Pensemos nisso, que alinhemos o nosso pensamento com coisas boas, coisas positivas, mas principalmente coisas que fazem parte da vida espiritual e do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana para você. Pense nisso e que a sua mente, os seus pensamentos sejam guiados por você. Pense bem naquilo que você está pensando.